Peguem suas Bíblias, por favor, no livro. Peguem suas Bíblias aí no livro de Efésios, no capítulo 4. Pronto? Estamos estudando a carta aos Efésios, conhecido como a carta da unidade. E estamos no capítulo 4. Hoje já é o quarto estudo só do capítulo 4. Semana passada o pastor Fábio falou aí dos versículos 7 ao 16. E hoje eu vou dar continuidade. Espero conseguir concluir o capítulo. Se não concluir hoje, não tem problema não. Concluir semana que vem. Mas eu creio que dá para concluir. Então vamos lá. Efésios 4, verso 17. Vamos ler do 17 ao 21 em seguida, tá bom? Diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, na vaidade do seu sentido. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em... Feche seus olhos por um instante. Amado Deus e Pai, muito obrigado por esta porção da palavra que agora acabamos de ler. Que essa palavra, ó Pai, seja como pães, seja como peixes em nossas mãos. E através do poder do Teu Espírito, possa multiplicar o nosso entendimento para que possamos alimentar, dar também deste pão e deste peixe a outros que não puderam vir hoje, a outros que são da nossa família, a outros que são da nossa faculdade, do nosso colégio, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor possam ser alimentadas por este pão da vida, em o nome de Jesus. Podeis tomar assento, por favor? Então vamos lá, depois desse momento lindo e maravilhoso de louvor, de oração, de confraternização, vamos agora ao momento da palavra. Nós sabemos que a Bíblia afirma: conhecereis e a verdade. Mas quem era a verdade? Jesus. Então, a verdade é uma pessoa, a verdade tem nome, a verdade é Jesus. E eu não sei porque eu vou falar isso aqui agora, mas veio na mente, então é para eu falar. Lembrando que libertação é para crente, é para filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, dá um aleluia. Então, eu e você, porque eu também sou filho de Deus, nós estamos num processo de libertação. Salvação que é para ímpio. Muitas das vezes as pessoas ficam focadas em querer, bota a mão na cabeça aí, chegou hoje na igreja, vamos expulsar esse demônio e libertar essa pessoa. A libertação é um processo, e um processo contínuo. Hoje eu estou mais liberto do que ontem. Daqui a um mês eu vou estar melhor do que hoje. Sabe por quê? A gente dia após dia vai se deletando nessa palavra que é a verdade. E a verdade é que vai nos libertar. E eu tenho certeza que nessa manhã você vai ter aqui palavras vindas diretamente do trono de Deus para provocar em você uma verdadeira libertação, para provocar em você uma verdadeira transformação de dentro para... Muito bem, vamos lá. Versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que nós somos gentios. O que é gentio? Gentio é todo não judeu. E nós não somos judeus. Então nós somos gentios. Mas ele diz, não como os outros gentios. Porque aquele que mesmo não sendo judeu, mas que faz uma aliança com o judeu Jesus, ele se torna um judeu por adoção, vamos assim dizer. Então nós somos gentios? Somos, mas por adoção, para ficar mais fácil de você entender,
nós nos tornamos judeus porque fomos inseridos na árvore, mas não somos judeus, isso fique bem claro. Ninguém aqui precisa se vestir como judeu, ninguém aqui precisa falar como judeu para ser abençoado. Nós somos abençoados pela graça de Deus. Não é o fato de botarmos um quipá, nada, não é pecado também, é muito bonito, de botar um talite, é lindo, e isso não nos torna mais santos ou menos santos. Isso é apenas uma roupa de judeu. Assim também como nenhuma irmã aqui vai vir com uma roupa de palha de árvores, né, com 2 cocos aqui na frente amarrado por um cipó, porque assim os índios se vestem lá, aqui na Bahia, na Amazônia, né? Ninguém vai vir. Então cada cultura tem a sua cultura. Nós não somos judeus, por isso que nós nos vestimos assim, mas nós nos convertemos ao cristianismo. E ele diz, na vaidade do seu sentido. Qual é o sentido de quem não tem a Cristo? É de satisfazer os seus próprios desejos. É aquela frase que ainda hoje está muito em voga. Está o tempo todo aí na televisão, em tudo quanto é lugar. Por exemplo, as feministas dizem, meu corpo, minhas regras. O que importa é ser feliz. Não, não é isso. Isso é vaidade de quem não conhece a Cristo. Como o versículo 18 complementa, entenebrecidos no entendimento. Alguém tem outra palavra aí para entenebrecidos, para ficar bem claro? Alguma outra versão aí no versículo 18? Ao invés de entenebrecidos no entendimento, tem alguma outra coisa escrita? Obscurecidos. Não, mas não é vaidade não. Obscurecido, entenebrecido. Pense, imagine que esse altar aqui agora, esse espaço aqui, tivesse com uma nuvem assim, com a fumaça muito densa, aquela fumaça de quando queima pneu, né, escura, e que você não consegue enxergar direito, você está meio que grogue assim, você está meio que bêbado, né? Então, é isso que aqui o versículo está dizendo, que esses gentios que não reconhecem a Cristo, eles estão entenebrecidos, eles estão cheios do seu próprio entendimento, dentro da sua filosofia. Ontem mesmo, eu estava no carro e troquei assim de estação. E dia de sábado pela manhã tem um programa, não vou fazer propaganda aqui, e nem vou dizer para você ouvir, eu ouvi porque eu tenho maturidade para ouvir, né? Um programa numa determinada rádio aí, FM, que dia de sábado de manhã é um programa voltado só para, né, para não parecer ofensivo e nem receber nenhum processo, para religiões de matriz afro. E aí, né, só fala sobre essas coisas. E quando eu botei, estava lá uma mesa redonda, discutindo um determinado assunto, e por uns 5 minutos eu fiquei ouvindo, né, para você entender o outro, entender o que é que eles pensam. Gente, literalmente é esse texto aqui, entenebrecidos, e eles estavam descascando contra o cristianismo. E um desses iniciados lá, falando, né, que o orixá não tem sexo, né? Então ele escolhe a pessoa e não escolhe o sexo. Então é por isso que ele incorpora em qualquer corpo, e em qualquer corpo pode ser um corpo que acha que é uma coisa, que acha que é outra, e com esse homem com uma voz muito, muito feminina falando. E aí ele disse, da igreja romana, né? A gente sabe que é a igreja romana, eu só quero 2 coisas, que são as 2 coisas boas que tem lá. Eu só quero o vinho e o pecado. Aí eu te pergunto, uma pessoa dessa está ou não está entenebrecido no próprio conhecimento? Porque ele é doutor, formado pela UFBA aí, em antropologia, não sei das quantas, e tal, né? Quer dizer, está cheio de conhecimento. O outro era um cara também muito preparado, doutor em filosofia, uma mesa assim, a nível acadêmico, plausível, mas entenebrecido, precisava ver as coisas loucas que eles estavam falando, né? A gente sabe que tem os exageros de um lado, mas eles estavam exagerando do outro. Então isso é que está entenebrecido. A pessoa acha que sabe tudo, ela está tão em volta daquilo. É como aqueles radicais da política. De um lado, né, vamos dizer, do lado da direita, o cara acha que fulano é o mito, que ele que vai resolver tudo. Aí do outro lado diz, não, tem que voltar, porque ele que vai resolver tudo. E na realidade, ficam cada um vivendo nos seus universos e entenebrecidos dentro da sua teoria. Um acha que tudo que o outro faz é errado, o outro lado acha que tudo que o outro fez é errado, e fica nessa briga. E a gente não deve entrar nessa.
Então, a gente não pode viver bêbado, vamos traduzir como bêbado no nosso próprio entendimento. Por quê? Depois da vírgula vem, separados da vida de Deus olha o que está escrito aí, pela o quê? Que há neles. Então toda essa sabedoria humana é ignorância para Deus, é burrice, botando no bom baianês, para Deus, é loucura. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens, em muitos, quando é um caso desse assim, é burrice diante de Deus, pela dureza do seu coração. Eu vou ler o 19, depois a gente vai para o livro de Romanos. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Bora entender isso aí, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, no próprio livro de Romanos, que também foi escrito por Paulo. No capítulo 1, por favor, abra Romanos 1 aí. Eu quero trazer essa discussão aqui, de forma rápida e breve. Foi até um tema que a gente discutiu, debateu, né? Porque a gente fala discutiu, às vezes a pessoa pensa que é briga, né? A gente debateu lá com os jovens e adolescentes na quinzena passada, em cima desse texto aqui. Eu vou ler alguns versículos. Romanos 1, vou ler o 18, depois vou pular para o 21 e vou citando o que eu vou ler. 18. Porque do céu, 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda o quê? E injustiça, duas coisas, impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então veja, Deus manifesta a ira dele, Deus se chateia com aquele que tem o poder da verdade, mas está transformando isso em injustiça, em todas as áreas. Se você é um pedreiro e você tem a verdade sobre construção, e você está enrolando o seu cliente, a ira de Deus vai vir sobre você. Se eu sou professor e estou enrolando meu aluno, a ira de Deus vai vir sobre mim. Se eu sou vereador e estou roubando, estou sendo corrupto, como a maioria eu estou atraindo a ira de Deus. Sou deputado, sou senador, sou presidente, sou ministro, seja lá o que for, estou atraindo a ira de Deus. Se eu sou médico e estou querendo empurrar medicamento para o meu paciente para poder ter uma cota e ganhar uma viagem aí mundo afora, eu estou praticando injustiça. E a ira de Deus não é contra pessoas, a ira de Deus é contra, aqui deixa bem claro, aquele que detém a verdade em injustiça. Deu para entender? Então, esse capítulo aqui, 1 de Romanos, a partir de agora, fala da ira de Deus. Muito bem, aí vamos lá. 21, porque tendo conhecidos a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, a pessoa até ouviu falar de Deus, até teve um pseudo encontro com Deus, mas o seu coração, cheio da sua verdade, se obscureceu, ou seja, ficou escuro. Se ficou escuro é porque não tem luz. E quem é a luz do mundo? Se no coração não tem luz, quer dizer que Jesus não está naquele coração. Bom, 22, dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens, corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e répteis. Não vou nem entrar nesse assunto aí de imagem. 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre... 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que, 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou-os a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda malícia, iniquidade, prostituição, avareza,
cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, e aí vai. E nós lá no RAJ, né, no Retiro de Adolescentes e Jovens, eu perguntei para os meninos, e vou perguntar para vocês aqui agora. Quando ele fala aqui, desses versículos que a gente leu, Deus está falando sobre o quê? Alguém quer? Desobediência, idolatria, imoralidade. Que bom que Luana aprendeu, que eu já preguei sobre isso aqui, né? Porque normalmente o que se responde, e o que alguns adolescentes responderam, está falando sobre homoafetividade. Mulheres que deixaram o uso natural e se inflamaram contra outras. Homens que deixaram aqui, cadê? Pegar a palavra da Bíblia para não dizer que eu estou inventando nada. Cadê? Varão com varão, né? Inflamaram em sua sensualidade, uns para com outros, varão com varão. Normalmente isso aqui é muito pregado para estar falando, né? E criticando, e amaldiçoando, e pegando no pé de uma maneira exacerbada contra os homoafetivos. Mas não é isso que o texto está focando. O foco do texto não é isso. Deus não está aqui tratando especificamente disso. O que Deus está falando é que a ira de Deus é sobre aquele que conhece a verdade e se afasta da verdade, praticando, né, o quê? O que é a prática da presença de Deus? Apostasia. Então eu posso dizer que esse texto está falando das consequências da apostasia, das consequências de se afastar da presença de Deus, e mais do que isso, de não querer se submeter aos princípios da Bíblia. O texto está deixando claro, esses homens e mulheres apostataram, eles se afastaram, e como se afastaram, Deus os entregou às suas próprias. Aí eu pergunto, quais são as paixões de nossa carne? Imagine você, cada um aqui de nós, se a gente não estivesse lutando para continuar na presença de Deus. Porque todo mundo aqui está lutando, sim ou não? Porque se parar de lutar, amanhã está desviado. Inclusive eu. Porque eu também tenho desejos na minha carne. Eu também tenho pensamentos na minha carne. Eu também tenho vontades na minha carne. Todos nós temos. A diferença é que a gente não quer se submeter a ela. A gente está procurando se submeter a Deus. Mas se a gente parar de se submeter, como o texto narra aqui, as paixões infames vêm à tona. A gente obscurece o coração, tira a luz, entra as trevas. E as trevas vai gerar, entre muitas coisas, a homoafetividade. Ou melhor, nem a homoafetividade. Isso aí a gente discutiu bem lá. A diferença entre homossexualismo e homoafetividade. Isso vai gerar, entre outras coisas. O texto também fala, no 24, para desonrar os seus corpos entre si. Vou falar uma palavra aqui bem feia, mas os adultos vão entender. O que hoje está muito em moda, né? Swing, troca de casais, suruba, orgias. Está aqui no texto. A pessoa sem Cristo, ela tende a essas coisas. A pessoa sem Cristo quer satisfazer os seus desejos. Meu corpo, o que eu quero é ser feliz, não importa. Deixa fulano ser feliz, é o jeito dele, é o jeito dela. Independente do jeito, o meu jeito, a minha vontade, o meu querer tem que estar submisso à vontade de Deus. Conhecereis? Pronto. Agora, se eu não quero conhecer a verdade, eu prefiro praticar injustiça, aí eu vou cair na ira de Deus. E sabe o que é a ira de Deus? Não é Deus pegar um raio e jogar em você, não. A ira de Deus é estar afastado de Deus. A ira de Deus é Deus não poder tocar em você. E não tem coisa melhor do que ser tocado pelo nosso Pai. Quando a gente está em um momento assim de oração, um momento de louvor, como estávamos há pouco, quem está de fora diz, aquela pessoa vai dizer, está dando santo, né? A pessoa está assim, não sei o quê, e outros estão chorando, e a pessoa está maluco, e chora, e se acaba, porque a gente está sentindo. E é isso que nós queremos. É sentir não a nossa vontade bombando em nosso coração, mas é sentir a vontade de Deus sendo cumprida
e poderam um dia ouvir: este é meu filho, em que eu tenho prazer. É isso que cada um de nós aqui queremos ouvir, sim ou não? Mas vamos continuar, porque senão a gente não termina esse capítulo 4. Eu li aí o 19, não foi? Então está bem claro aí, né? O 19 você já lembra aí, se você pega a sua caneta, né? Como a minha na minha Bíblia está aqui, aí do lado eu escrevi Romanos 1, que eu já sei, quando eu ler esse versículo, ó, vou lá em Romanos 1, que Paulo disseca, ele explica esse versículo 19. Vamos lá, o 20, mas vós, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido. Estou no 21. Se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em... Então Paulo está dizendo, olha, está escrevendo para a igreja de Éfeso, está chamando a atenção da igreja de Éfeso, e está dizendo para a igreja de Éfeso: olha, vocês não aprenderam o errado, vocês aprenderam o certo. Porém, se é que tens ouvido. Aí a grande questão é: você vem aqui dia de domingo, se senta, vai estar aqui os ministros de louvor falando de forma musical, você está ouvindo. Está aqui normalmente o pastor Davi, que gosta e faz essa tarefa, fazer a oração inicial, até canta aquele hino, né, Marquinhos? Tem que estar já preparado e dar batida para acompanhar o pastor Davi, né? E aí ele fala através da música, ele fala através da oração, você está ouvindo. Aí depois vem o pregador, eu, qualquer outro pastor, chega aqui e fala, você tem ouvido? Então, se é que o tendes ouvido, e quando fala aqui o tendes ouvido, não é ouvido a Marquinhos, não é ouvido ao pastor Davi, não é ouvido o bispo Aldemir, é ouvido a voz de Deus, falando através dos louvores, falando através da oração, falando através da ministração da palavra. Você tem ouvido? Porque se você verdadeiramente tem ouvido a voz de Deus, essa voz penetra, essa voz transforma, essa voz entra e começa a rasgar tudo dentro da gente. Ontem à noite aqui a gente estava na Liga Masculina do Reino. Foi isso, Rubão? Você veio, Rubão? Foi bênção, Rubão? Né? Deu para rasgar alguma coisa aí dentro? Entendeu? É isso. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se transforma. Conhecereis a verdade, e a fé vem pelo, e ouvir o quê? Então você está ouvindo o meu timbre de voz, que talvez para uns seja uma voz bonita, talvez para outros seja uma voz muito feia, mas o que você tem que procurar ouvir não é o meu timbre de voz. O que você tem que procurar ouvir é: Espírito Santo que habita dentro de mim, essas coisas que eu estou ouvindo realmente está conectada contigo, fortalece a minha fé, faz criar raízes no meu coração. Esse deve ser o seu propósito aqui a cada culto, ouvir a voz de Deus. Pode estar uma criança aqui, pode estar uma criança aqui, e essa criança pode ser usada por Deus. Pode estar uma pessoa aqui que você nunca viu, não é pastor, não é nem cooperador, mas está aqui, e ela está trazendo a mensagem de Deus, vai falar o seu coração. Muito bem, agora vamos para o segundo tópico aqui. Vamos ler do versículo 22 ao 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho, que se corrompe pelas concupiscências e vos renoveis do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira e justiça e duas coisas. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui esses versículos. Afinal de contas, a gente está numa escola dominical, numa escola bíblica, numa escola do reino, né? Num discipulado coletivo. Então, quanto ao trato passado, quem era você antes de conhecer a Cristo? Não importa, não interessa, não quero saber. Se você quiser conversar, bater um papo, estou aqui para te ouvir. Mas não interessa. O que interessa é que você possa se despojar
deste antigo homem. O texto diz bem claro: vos despojeis do velho homem. E o que é se despojar do velho homem? A gente, não é o nosso caso aqui, né? Muito raramente isso muda em algumas pessoas, mas em determinadas co-irmãs, igrejas, as pessoas entram e não vai mais se vestir da forma como você se veste. Não vão mais ter um cabelo curto. Não vão mais ter um batom. Não vão mais ter um brinco. Isso é pecado? Não, pecado nenhum. Glória a Deus por isso. Mas essa forçação de transformação exterior nem sempre vai condizer com o que a Bíblia está dizendo. Se despojar dos velhos homens não é tão somente trocar de roupa, trocar de aparência. Nada a ver. Mas o velho homem quer dizer a natureza humana. Esse velho homem está dentro de nós. Ele tem que ficar adormecido. Mas não pense que esse homem morreu. Essa mulher morreu. É muito lindo a gente dar um testemunho e falar: não, porque aquele velho homem morreu. É lindo. Em sentido figurado, quando a gente foi batizado, aquele velho homem, aquela velha natureza ficou lá dentro. Glória a Deus. Mas de forma real. E aqui nosso objetivo é estar falando sempre de forma real. E não mística, com muita retórica mística para... Não, é para você entender. Esse homem, esta mulher, fica adormecido. E tem que manter ele adormecido mesmo. Lembra daqueles filmes de ficção científica, aqueles filmes de guerra, que o cara é capturado, né, da Marvel, aí é colocado dentro de uma cripta, né, com um gás, onde o coração dele continua batendo, ele continua pensando, mas ele não tem movimento nenhum. Pronto. É isso aí. É isso aí que é a minha natureza e a sua natureza do trato passado. Está aqui dentro, irmão. Está o tempo todo, né? Pela minha fé, ela está sendo segurada. Não vai se manifestar, não. Mas não está morto. O coração do velho homem bate. Os olhos do velho homem querem enxergar o que não deve. E não sou só eu. Isso é verdade ou não é? Então o que o apóstolo está dizendo aqui: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, esse velho homem, eu vou me despojar dele. Não são minhas vestes exteriores. Em alguns casos até é. Às vezes a pessoa realmente é uma mulher que se andava com essa moda desse short. A palavra short virou aportuguesada, mas a palavra short é em inglês, né? Tem aí um Vinícius ali que já morou nos Estados Unidos, né? E sabe muito bem inglês. Então, short significa o quê, Vinícius? Pequeno, curto. Só que no Brasil pegou-se o short, que é aqui, e fez um short shortíssimo. E tem umas irmãs aí, né? Vou falar irmãs, profetizando, que bota essa moda agora de um short jeans, que é pior do que um biquíni, para não falar outra coisa. E é moda ficar aparecendo coisas na parte de trás, e incentivando a concupiscência dos olhos dos héteros. Então essa pessoa se converte. Essa aí vai ter que se despojar também das roupas antigas. Vai botar agora um short maior, né? Vai para a academia, né, mulher? Coloca uma blusa grande, não precisa de saia para a academia. Se quiser, vá, né? Mas bota uma blusa grande para na hora que for fazer um agachamento, a blusa está cobrindo a parte de trás, evitando estimular a concupiscência dos olhos. Aí precisa se desfazer também se despir do velho homem no sentido de vestimenta. Mas o principal é o desejo do velho homem. Eu tenho que me despir. Não é mais a minha natureza humana que vai me vestir. O que vai me vestir agora é o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele não incentiva o pecado. O caráter de Deus não estimula que o irmão, que a irmã peque. É isso que nós precisamos fazer. E aí ele diz: e vos renoveis no Espírito. A renovação, irmão, é no Espírito. E o Espírito habita onde nós? Dentro. Então por isso que a nossa renovação é de dentro
para fora. Porque se não houver transformação aqui, eu não vou dizer o nome do cantor, mas vocês todos sabem, e eu vim descobrir há pouco tempo atrás, até porque lá no Rage, a gente ficou abusando um dos adolescentes, a gente brincando com ele. Tem um cantor aí que começou pequenininho, cantando com Silas Malafaia, né? E tinha uma voz tremenda. E eu soube, antes do Rage, há umas 3 semanas atrás, que esse rapaz agora é assumido, que ele não é homem, tá? E aí botou uns cabelos lá grandão, botou um salto, não sei o que, blá blá blá, e cantando por aí uns tipos de música, e cantando também música gospel nas igrejas que são inclusivas. E eu fiquei assim, poxa, o que aconteceu? Aquele menininho cheio de terno e gravata, cantando, imitando os pastores, e ele dizendo: eu sempre fui forçado aquilo. Ou seja, não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. E de fora para dentro, meu irmão, estoura. Imagine um vulcão. Se você, de fora para dentro, você pegar um bocado de areia e colocar em cima do vulcão. Apaguei o vulcão. Apagou? Você só está dando chance àquele vulcão de criar uma pressão maior, e todas aquelas toneladas de areia, de concreto, de pedra que você colocou ali no cume do vulcão, na hora que ele explodir, vai lançar muito alto e vai destruir muito mais coisa ao redor. É assim que funciona. Vou te dar um exemplo bem simples, que qualquer um de nós já brincou com isso. Já viu aquele buraquinho de formiga no chão? Que a gente e fica areia do lado assim, que ela vai jogando a areia para fora, né? Aí a gente, de forma perversa, vai e com o pezinho assim, joga areia, aí a areia começa a cair, daqui a pouco tapa. E diz: pronto, dá uma pisada assim, resolveu. Resolve? Não, porque lá dentro está cheio de formiga, e elas vão cavar de novo, e elas vão sair. É assim, meu irmão. Se o velho homem, se a natureza humana, se não for renovada aqui dentro, não vai funcionar. Nós precisamos nos renovar no espírito do vosso sentido. E sentido aí, no mais amplo, sentimentos humanos. Não só na visão, na audição, no olfato, no tato, né, no paladar, mas em todos os nossos sentidos. Ou está renovado. E o que quer dizer renovado nesse contexto? Quer dizer que agora os meus sentimentos estão sujeitos aos sentimentos de Deus, à vontade de Deus. E a palavra de Deus nos garante que a vontade de Deus é o quê? O que eu vou fazer agora é bom? Essa decisão que eu tomei é agradável a Deus? Isso que eu vou fazer é perfeito? A gente precisa submeter a nossa vontade à vontade de Deus. 24, né? E vos revestais do novo homem, ou seja, agora você vai se vestir. Agora você vai colocar, né, os trajes de um novo homem. E os trajes de novo homem, a gente diz: eu sou soldado de Cristo. Quem é soldado de Cristo aí? Dá uma glória a Deus. E o apóstolo Paulo, que escreveu isso, ele também diz: olha, ele preso, olhando os soldados para lá para cá, ele dá uma vestimenta para nós. Ele diz assim: tome o capacete, o escudo, né, a espada, e aí fala do cinto, né, das sandálias de pregação do evangelho, da couraça da justiça. Ele fala de tudo isso. Então, essa é a vestimenta do novo homem. Ninguém aqui vai botar uma armadura e sair amanhã na rua assim: não, porque o bispo pregou que eu tenho que me revestir com a nova moda. Não, não é moda, não é nova, não, é velha. Só que isso é do homem interior, isso é do espírito. Nós precisamos nos revestir disso. Muito bem, lembra de Nicodemos? Nicodemos era um homem por fora totalmente perfeito. Sim ou não? Claro. O homem era um doutor da lei, o homem era excelente, o homem sabia tudo, o homem era um exemplo. E aí Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, legal, massa, mas necessário vos é nascer. E o homem cheio de sabedoria como Nicodemos olha para ele e diz: mas Jesus, como eu posso nascer de novo? Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus teve que explicar para um mestre da lei
que conhecia toda a Escritura, dizer: não, você tem que nascer da água. Você tem que ser transformado de dentro para fora. Você tem que pegar todo o seu conhecimento e dizer: Senhor, está aqui, ó, todos os meus títulos acadêmicos, está aqui toda a minha perícia manual, eu faço os melhores bolos do mundo, né? eu faço a melhor unha do mundo, eu vendo o melhor picolé do mundo, eu reboco a melhor parede do mundo, mas tudo agora que eu tenho e que eu sou e que eu sei, eu submeto à tua vontade. É isso que nós precisamos. Nós precisamos andar na contracultura. O mundo tem a cultura. O velho homem quer andar na cultura do mundo. Mas a gente tem que andar na contracultura, na contramão deste mundo. Se o mundo diz: nada, para o que importa é ser feliz. Não. Eu só serei verdadeiramente feliz na presença de meu. E na presença de meu Deus não pode estar pecado. Percebe como é forte isso? Nós precisamos entender e viver isso. Eu não posso viver na mão do pecado, eu tenho que viver na contramão do mundo. E viver na contramão do mundo, meu irmão, não é fácil. Você recebe todos os adjetivos, dos mais light, como doido, maluco, lunático, né? Até os mais ofensivos. Às vezes, um jovem cristão, na escola, na faculdade, o pessoal olha e diz: ali é gay, não pega ninguém. Ele vai para a escola, vai para a faculdade para quê, meu? É para pegar livro, para pegar conhecimento, para pegar literatura, para pegar fórmulas, para pegar, né, as logias da vida, e não para estar pegando mulher, pegando homem. Mas na cultura do mundo é assim que funciona. Então nós precisamos mudar isso, nós precisamos ir na contramão disso. Muito bem, continuando. Cadê? Está em tempo ainda, dá para continuar aqui. Vamos lá. Do 25 agora ao 32, para ver se a gente termina. Pelo que deixai e falai cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos. Irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa, não deis lugar aquele que furtava, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que as ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em... Coisa linda, né? Rapaz, falar de Deus é apaixonante. Eu já li esse livro de Efésios muitas vezes, mas cada vez que eu leio, parece que eu estou lendo pela primeira vez. 24, 25. Pelo que deixai a mentira. Gente, a mentira é algo que, para quem não é crente de verdade, é a coisa mais normal do mundo. A gente cresce, não é de brincadeirinha. É melhor, tem até quem diga assim, é melhor falar uma mentirinha do que falar uma verdade que vai doer. Enquanto a gente não tem um conhecimento realmente em Cristo, a gente diz assim: se for para mim, diga que eu não estou aí. Isso é tão comum. Eu já aconselhei várias pessoas que dizem: bispo, porque lá no trabalho a chefa disse que é para eu dizer que ela não está, mas eu não vou mentir. Eu digo: e você não deve mentir. Converse com ela e diga: olha, eu vou dizer que você no momento não pode atender, porque se ela não quer, porque ela não quer, e não pode porque ela não quer, acabou, é problema dela. Mas eu não vou dizer que você não está aqui, porque você está aqui. E o versículo diz: não dê lugar ao... Então uma mentirinha dá lugar ao diabo. E mais do que isso, falar a verdade cada um com o próximo, porque somos membros um dos outros. Gente, quando você mente para alguém, na realidade você está mentindo para você mesmo, porque você sabe que você está mentindo. É que nem um adultério.
Você adulterou. Você está traindo seu esposo, está traindo sua esposa. Na realidade, você está traindo a você mesmo. Porque você fez um juramento. Você deu sua palavra de que honraria aquela pessoa. Quando você trai, você não está só traindo a pessoa amada, você está traindo a você mesmo. E isso é horrível. Isso é triste, isso é nojento. Te falo por experiências que já passei no passado. Desculpe a redundância. Passei no passado. Está entendendo, igreja? É assim que funciona. E aí, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente comumente explica isso da maneira mais simples que pode. Olha, irar é um sentimento humano que precisa, muitas das vezes, estar adormecido, mas que está aí. E que quando provocado, ele vem à tona. Uma coisa é você se irar e outra coisa é você pecar. Uma coisa é você sofrer uma injustiça e você fica irado, você fica chateado, não foi eu não fiz isso. Mas daí a você sair do não fui eu que fiz isso, não é verdade, e agredir uma outra pessoa, ou criar uma outra mentira para se defender e acusar outra pessoa, aí você pecou. Percebeu? Irar é uma coisa, pecar é outra. É aquela velha história que eu aprendi e conto para vocês. Uma coisa é o passarinho do pecado pousar na sua cabeça. Ele pousou, o que é que você faz? Sai. Ele sai. Mas se ele pousa e você fica flertando com ele, passarinho bonitinho, aquele, tem nada não, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Ele vai fazer um ninho, ele vai botar ovos, e quando você vê, não tem mais volta. Não vai dar mais para tanger. Então, nós precisamos entender que os sentimentos humanos existem. A gente já pregou aqui sobre isso, até fizemos uma série de estudos, trouxemos até uma psicóloga um dia, estão lembrados? Foi excelente. E ela falou sobre alguns desses sentimentos. E são sentimentos de proteção. O medo, por exemplo, o medo é uma proteção humana. Se eu estou andando por aqui, e eu estou vendo um bichinho, uma cobra, eu vou ter medo. E esse medo vai me fazer me preparar para ou correr dela, ou procurar uma pedra para arrumar nela, alguma coisa. Então são sentimentos que existem dentro de nós para nossa proteção. O que a gente não pode permitir é se tornar refém do sentimento. Porque se você começa a viver com medo de tudo e de todos, você vai ser um medroso. Daqui a pouco vai virar um depressivo. Daqui a pouco vai se tornar uma pessoa isolada, que não quer contato com ninguém. Aí você está sendo refém do sentimento. A ira às vezes é necessário. Vou dar até um exemplo aqui de ira que eu tive, né? Com 16 anos, com o meu queridíssimo, creio que hoje já morto, né, pela idade, professor Roberto Contreiras. Rapaz, tem professor que marca a gente. E esse marcou, professor de matemática, trigonometria. E professor Roberto, eu me esforcei tanto para ficar com 6. Vida de escola pública, vai para uma escola, né, com outro nível agora. Eu nunca vi negócio de seno e cosseno, nem no 9º ano, no triângulo retângulo, quanto mais na circunferência. Nem sabia que existia. Recebo aquilo pelo peito, me acabei para estudar, consegui meus 6, que minha mãe disse, você não toma média, eu tiro da escola. Miserável, vai e me chama no quadro. Com a questão do ITA. E quem estuda sabe o que é que quando fala a questão do ITA, sabe o que é que significa. Questão para maluco, para doido. De trigonometria. Eu olhei. Se acertasse, ele dava 2 décimos. Se errasse, ele tirava meio ponto. Eu fui. Tempo acabou. Ele fica, dá risada na cara da gente, né? Miseravão, gente boa. Miseravão. Não vou falar as palavras que ele aqui. Se não sei o quê. Aí apagou minha média. Sua média agora é 5,5. Rapaz, eu mirei. Nunca levantei a voz para um professor. Nunca. Desde o maternal. Aí levantei assim da cadeira e disse, seu miserável, o senhor vai ver, eu vou estudar, mas o senhor vai ficar me devendo ponto. Eu vou tomar 10 todas as unidades agora. Aí ele chegou a tomar um susto assim, todo mundo ficou parado na sala.
agora tinha que cumprir o que eu falei, né? Aí eu cumpri. Tinha 10 pontos, os 10º extras que ele fez, eu ganhei tudo. Isso foi no 2º ano. Foi dali que eu resolvi ser professor de matemática. Eu me viciei em estudar matemática. Eu pegava tudo que era questão do ITA para resolver. Eu ficava resolvendo, pegava a questão da UF, pegava a questão de tudo quanto é lugar e resolvia a questão. 10 na 3ª unidade, 10 na 4ª. Cheguei no 3º ano, 10. Cheguei no 4º ano, não tinha mais matemática, porque já era parte bem prática. E o estágio, né, que era curso técnico. E eu, tudo nota máxima. Mas eu não pequei, porque eu não parti para agressão, como hoje alguns alunos vai bater no professor, né? Eu só usei a palavra miserável, né? Até porque eu nunca fui de xingar. E o bom é que quando chegou no final do ano, ele bateu no meu ombro e disse: que bom, eu sabia que você tinha potencial para isso. Então eu me irei, mas não pequei. Então a ira faz parte da gente. Se eu não tomo aquele sentimento, se naquele momento eu fico, professor, me constrangeu, como hoje é normal, né, Valdete? Eu fui constrangido, minha mãe, eu fui humilhado em sala, todo mundo riu de mim, todo mundo rindo, porque ele disse que eu me dei mal, que eu perdi ponto, né? Não, me irei mesmo, vou estudar, seu miserável, vou tomar nota máxima. Percebeu? A ira, entre aspas, é da nossa humanidade, e nós somos humanos. A gente tem que saber viver a espiritualidade na humanidade e a humanidade na espiritualidade. Amém? Por favor, 2 Pedro 5:3. Para você entender o não deis lugar ao diabo. 2 Pedro 5:3. Achou aí? 2 Pedro 5, ou 1 Pedro, perdão. 1 Pedro 5:3. 1 Pedro 5:8. Eita. 1 Pedro 5:8. Na minha Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Esqueci o nome agora da pessoa que escreveu para Pedro, né? Que Pedro, a gente sabe que ele não era alfabetizado. Pedro foi citando e a pessoa foi escrevendo. Deixa eu ver se lembro do nome dele aqui. Tinha o nome dele aqui. Esqueci agora o nome de quem escreveu. Ele vai colocando a pontuação bem perfeita. Ele diz assim, ó: sede sóbrios. O que quer dizer sede sóbrios? Diga, é não ficar bêbado, entenebrecido, né? A pessoa sóbria é aquela pessoa que está alerta. Ela não está sonolência, ela não está drogada, ela está vigilante. Aí ele diz: sede sóbrios, vigiai. Ponto e vírgula, né? Porque sede sóbrios é uma pregação, vigiai é outra pregação. Aí ele diz: porque o diabo, ele está chamando, bota uma vírgula para chamar a atenção. Porque o diabo, não é o seu irmão, não é o seu patrão, não é o seu professor, não é o seu pastor, não é o seu filho, não é a sua mãe, não é o seu cunhado abençoado, não, é o diabo, que é o seu. Então, quem é o adversário da igreja de Cristo? Não é outra igreja, não é outra religião. Mas a religião que faz isso, que invoca aquilo, não é nosso inimigo. Eles são criaturas feitas à imagem e semelhança igualmente a nós. O nosso inimigo é o que faz o quê? Fica dormindo, não é isso? Que o texto diz? Ele fica como? Fica como? Em derredor. Por que a Bíblia fala derredor? Bom, faz de conta que isso aqui é uma pessoa, tá? Se essa pessoa está vigilante, se ela está sóbria, se ela está em espírito de oração o tempo todo e todo o tempo, ela está automaticamente conectada com quem? Com Deus, com os céus. E se ela está conectada com Deus, ao redor dela acampam os. Então, ao redor de quem está conectado com Deus, estão os anjos, com espadas desembanhadas, desnudas, de fogo. Assim eu creio. Mas o texto diz ao derredor, não é ao redor. Ele anda ao redor de quem não tem uma aliança com Cristo. Mas se eu sou ungido do Senhor, diga eu também. Se eu tenho uma aliança com Cristo, eu sou ungido, tá? Então,
O diabo, ele fica ao derredor, como o leão. Você já viu como o leão fica? Ele vai andando assim para um lado, aí depois ele volta assim, procurando o quê? Um vacilo da presa. Eu já gosto de assistir aquele Animal Planet. Falei certo, Vinícius? Traduzido para o português, Planeta Animal na Discovery, né? E aí, eu já gosto de assistir esses animais, como eles atacam, somente os felinos, eu acho lindo o felino. E ele fica ali de um lado para o outro, aí quando ele vira assim, a presa pensa até que ele está indo embora. Aí na mesma hora ele já vira, a presa deu as costas para ele, ele, crau. E o diabo fica assim, ao derredor, procurando um lugar. Por isso que o apóstolo disse, não deis. Aí a partir do momento, lembra que hoje na oração aqui eu falei para você declarar que todas as suas áreas da sua vida ficassem abertas para que o Espírito possa acessar? O que é que acontece? Aí tem uma determinada porta na sua vida que você diz, não, Espírito Santo, aqui você não entra. Aí nesse momento você se vira para essa porta e abre essa porta. A porta da pornografia, a porta da murmuração, a porta da ferida que você não permitiu ainda ser curado. E por sinal, mulheres, terça-feira tem a Liga Feminina do Reino, que é Deixa-me Curar, parte 2, né? E aí você fica ali naquela, porque meu marido me largou, porque meu marido me traiu, porque meu filho me abandonou, porque isso, porque aquilo, porque eu fui abusado. E você fica naquele momento que você fez aquilo, você está dizendo para o anjo, anjo, libera aí, porque eu não quero essa luz, não, essa luz está me incomodando. Na hora que o anjo, por obediência, né? Os anjos não estão a nosso serviço, diz a palavra de Deus. Aí o anjo chegou para o lado. Quando chegou para o lado, abriu uma brecha. O que é que o leão faz? Qual brecha você tem dado? Acessado sites que não deviam? Flertado com um colega de trabalho que não devia? Veja se tem portas que você mantém fechado para Deus, mas abre para o diabo, né? Porque aí ele diz, andando em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o versículo 9, ele dá a resposta, ao qual resistir firmes. Pronto. Então tem como resistir ao diabo? Em outra passagem ele diz, resistir ao diabo e ele, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todo mundo passa por aflição. O apóstolo Pedro está dizendo, todo cristão em qualquer lugar do mundo, meu irmão, está passando também por perseguição. Não é você o mais perseguido. Você não pode deixar de vir continuar frequentando, buscando comunhão com Deus e com os irmãos, porque eu estou passando uma prova, eu estou desempregado, eu estou doente. Pedro está dizendo, todo mundo de crente está passando por alguma dificuldade. Não é você o desamparado, não. Deus não te desamparou, não. Não baixe a guarda, resista, e o diabo vai fugir de você. Resista, e você vai ser aprovado. E quem é aprovado recebe prêmio, e o prêmio de Deus chama-se bênção. Seja aprovado na aprovação que você está passando, e Deus vai te dar uma bênção. Tá bom? Não sou eu, não é entre nessa igreja e receba uma bênção, não, esteja na presença de Deus e receba uma bênção. Amém? Oh Jesus, acho que o relógio é inimigo da igreja. Bom, eu vou fazer o seguinte, esse final aqui, eu vou comentar bem rapidamente, o que não é do meu feitio, mas é porque também é bem claro, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra, pronto. Da boca, a Bíblia diz que do coração, né, saem as fontes de vida ou de morte. E a boca é o canal, um dos canais por onde sai aquilo que você deseja. Então, mamãe, papai, aquilo que você já sabe de trás para frente, cuidado com o que você fala com seu filho. Você vai ver, a vida vai te ensinar. Não fala isso não. Então, cuidado com o que você fala. Não chame seu filho de sem graça, tá? Não chame seu filho de burro. Não diga que seu filho vai pagar pelo que o pai dele fez. E outras coisas, não vou, como eu disse, tem que ser rápido aqui, não vou entrar nisso, mas tenha cuidado com o que você fala. Só fale bênção. O apóstolo ensina isso, né?
mas só sai da sua boca o que for bom para promover a edificação. Pastor Davi, você é uma bênção na minha vida, pastor, eu te amo. Diaconisa Valdete, você é mulher especial, e hoje é um dia especial, porque foi num dia como esse que Deus plantou essa flor chamada Valdete no jardim chamado terra. Está vendo? Sua boca é santa, meu irmão, sua boca é santa, para que dê graças aos que ouvem. Viu como vocês falaram quando eu falei aqui de Valdete, pastor Davi? Vocês falaram, glória a Deus, glória a Deus. Aí a pessoa, se eu falasse, Magali, você vai tomar uma disciplina nessa manhã, ninguém ia dar glória a Deus, todo mundo ia ficar assustado. Magali sabe por que eu estou falando isso? Não é porque ela fez idade errada, não, é porque no passado ela congregou em um local que era comum aquela disciplina pública, né, de expor a pessoa, e nada disso. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Isso aqui eu vou fechar a Bíblia e vou falar sobre isso aqui. Era costume na época de Jesus. É um costume que provavelmente você, homem, que nem eu, ocidental, vai dizer, poxa, eu não gostei, né? Não ia querer isso não. Mas era comum na época de Jesus. Quando alguém ia casar, então vamos supor, Vinícius é meu melhor amigo, e eu vou casar com Débora, já sou casado, né? E eu vou casar com Débora. Então eu pago o dote ao pai de Débora, paguei o dote em ouro, em camelo, seja lá do que for, e aquela pessoa, aquela mulher, Débora, agora ela tem um compromisso comigo, mas não casou ainda. Aí o que é que o noivo fazia? Ele chamava o melhor amigo e pedia para o melhor amigo passar alguns dias conversando, papeando com aquela mulher, com a dupla função. Hoje você vai entender algo que talvez você não tenha entendido ainda. Com a dupla função. Aquele meu melhor amigo ia falar para minha noiva o que eu gosto, o que eu não gosto, quem sou eu. Porque para que pessoa melhor para te apresentar do que aquela pessoa que te conhece? É o melhor amigo. E também iria observar aquela noiva, como ela é, e preparar ela para o encontro com o melhor amigo, que era o noivo. Já entendeu a história? Alguém foi para a cruz e pagou um preço, pagou o dote, e disse para o príncipe desse mundo, olha, você não tem mais direito sobre a vida dele, sobre a vida dela, eu pago. E aí ele ficou noivo com a igreja, e ele enviou o melhor amigo dele, o Espírito Santo. E esse melhor amigo habita dentro da noiva, conversa todo dia com a noiva, fala todo dia e diz, olha, esse seu noivo é maravilhoso, seu noivo liberta, seu noivo cura, seu noivo te ouve, seu noivo está preparado para te dar o melhor, para morrer por você. E fala também para o noivo, a noiva está cada dia melhor, a cada dia ela está se vestindo com mais roupas brancas, limpas, puras, ela está tirando aquela roupa de sujeira, aquela mácula. A noiva está se preparando, e vai chegar o dia em que o noivo vai dizer, noivo, a noiva está pronta, e nesse dia, eu vou ser arrebatado, nós seremos arrebatados, porque a gente não está entristecendo o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é estar voltando para as coisas do mundo, é estar se vestindo dos trajes do velho homem. E se a gente está em um processo de santificação, se a gente está buscando fazer o que o amigo da noiva diz para a gente fazer, a gente vai ser liberto, a gente vai ser purificado e vamos viver eternamente ao lado do Pai.